Paz do Senhor, meus irmãos. 22 horas e nós estamos aqui diretamente de Silva Jardim, no Rio de Janeiro, no P7 Studio. Chegamos aqui e o nosso companheiro Paulo André já trouxe a gente aqui para conhecer o estúdio dele. Eu falei, rapaz, é muito melhor do que fazer a nossa transmissão lá a partir do estúdio do CETADB, não é? E agradecemos a Deus porque fizemos uma viagem muito tranquila. Chegamos aqui para estarmos com os nossos irmãos, amigos, né? Pessoas que nós consideramos da família. E vamos para a nossa aula de número 145, o assunto a grande tribulação. Eu vou colocar esse tema aqui no comentário e vamos deixar esse tema, a princípio, vamos deixar ele aqui para que os irmãos que forem entrando, não é? E aqueles com os quais vocês vão me ajudar aí agora, compartilhar, né? Tire um print da tela, coloque aí no seu store e vamos divulgar esta aula de hoje para que os nossos irmãos, alunos, seguidores das redes sociais do CETADB, seguidores das redes sociais do pastor Ciro Zibordi, tenham a oportunidade de estar junto conosco para aprendermos mais da palavra do Senhor. Com certeza, Deus tem algo para nós. E o aprendizado é certo nesta noite, em nome de Jesus. Eu já estou abrindo a minha Bíblia aqui para uma leitura na primeira epístola de Paulo aos Tessalonicenses. Vamos ler aqui o capítulo de número 4. Paz do Senhor, pastor Paulo Lima. Olha aí que bênção. Glória a Deus. 1 Tessalonicenses 4. O texto diz assim, versículos 16 e 17. São os dois versículos que eu vou ler nesta oportunidade. E está escrito, porque o mesmo Senhor descerá do céu com um alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Amém? Agora eu vou colocar meu óculos que eu já vi que eu não vou dar conta de ler. Aleluia! Pois bem, esta é a palavra do Senhor, primeira epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 4, versículo de número 16 e 17. Que nos ajudem, não é? Divulgando, mande aí um aviãozinho para os seus contatos. Também pode colocar na sua rede social, não é? Para que os irmãos, olha aí. Agora ficou top, não foi, pastor Ciro? Ô, pastor, o senhor hoje está aí muito... Mas eu estou bem assessorado. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Bem assessorado aí, hein? Aqui, ó. Olha aí, rapaz. Esse moço é o Paulo André. Aleluia. Paulo André. Cadê o pastor Moisés? Está aí também, não? Rapaz, Tem o pastor Moisés, hoje? o pastor Moisés está em Levítico 6,13. Ah, Levítico 6,13. Entendi. Levítico 6,13, amém? Amém, amém. Como diz a turma, que os entendedores entenderão. Fica no mistério. Isso aí. Levítico 6,13. Ele está ali. Ele está nesse ofício. Mas, rapaz, eu vou falar para você, eu gostei do estúdio do PH aqui, tá? Do PA. P7 Studio. Já vi que o irmão vai querer ter um igual em Apucarana, hein? Rapaz, eu estava dizendo para ele aqui, lá nós vamos ter um espaço de 8x9. Vai dar para fazer um negócio mais ou menos. Vai ser joia, com certeza. Dá para ver que o seu áudio está com uma qualidade bem melhor. Mas ele fez um negócio aqui especial, tá? O negócio aqui é coisa de crente salvo, batizado nas águas. Gostei de ver. P7, a acústica, Studio, né? Os irmãos podem seguir aí. Paulo André é crente da Gema. Crente como a gente. Servo de Deus. Uma boa acústica, né? Com certeza. Pois bem, meu pastor, nós vamos iniciar nossa aula de número 145. Aula de número 145. Hoje, eu vou dizer para você, 8 de março, Dia Internacional da Mulher. Então, as nossas irmãs sintam-se homenageadas nesta oportunidade, né, em comemoração ao Dia Internacional da Mulher. É costumeiro a turma dizer, não, o Dia das Mulheres é todo dia. Mas a turma não lembra, né? A turma não lembra das mulheres todos os dias. Só vai lembrar quando precisa de alguma coisa das mulheres. Mas, como está convencionada esta data, pelos motivos que não vem o caso aqui a gente entrar, mas assim, então, nós queremos aqui parabenizar e homenagear as nossas irmãs, as mulheres, as mamães, as vovós, as bisavós,
né? As netas. Sogra. Glória. A sogra, né, também. Sogra. É. Rapaz, você estava dando uma observada na lição agora do próximo trimestre. Nós vamos ter uma lição. Nesse dia, eu acho que eu vou faltar a aula. Nesse dia, eu vou conversar com o pastor Adovilson para ele gravar essa aula sozinho. Porque, rapaz, como é que nós vamos falar a respeito da sogra, né? Meu Deus do céu. É a lição 7, né? O relacionamento entre a nora e a sogra. Pois olha, então é isso aí. Jesus diz que foi para dividir essas duas, e como é que a gente vai fazer? Mas vai ser bênção. Eu já tenho dito, meu pastor, para os irmãos, inclusive na aula dessa semana, para que os nossos irmãos, pastores, para que os líderes de escola dominical, superintendentes, se organizem, né? No sentido de se antecipar pedindo as lições, para estarem programando as suas aulas e incentivando os membros da igreja a participarem nesse trimestre dos estudos da escola dominical. Não que o primeiro trimestre sobre avivamento não seja importante, porque tem sido bastante importante, mas quando as famílias poderão estar reunidas na igreja aí, os casais com seus filhos jovens, né? Certamente vai ser muito bom. A irmã Eliane já entrou, tá rindo aí. A irmã Eliane, rapaz, eu vou falar uma coisa para você. Eu saí hoje, era 6 horas da manhã de casa. E aí, eu falei, poxa vida, o Dia Internacional da Mulher, ela vai estar em casa e eu vou estar na estrada. Mas amém, a hora que eu voltar, ela paga a janta. Amém? Eu fiz uma publicação, está no status do meu WhatsApp, né? Um dos nossos irmãos funcionários do CETAD me colocou lá, 8 de março, o dia do marido. Aí com letrinha bem pequenininha assim embaixo está escrito assim: levar a esposa em um restaurante decente para jantar. Mas em letras garrafais está dito que é o dia do marido. Aí com letra bem miudinha está escrito lá assim: do marido levar a esposa em um restaurante decente para jantar. Amém. Não deixa de ser válido também essa questão, né? Mas é isso. Vamos lá então, meu pastor, seguindo a nossa pauta da grande tribulação. Pedro Cabral está dando a paz do Senhor para o pastor Ciro. A Eliane Denob, top é você, minha amada esposa. Olha. Eu já falei com ela, mas Deus abençoe você mais uma vez pelo seu dia, né? O Dia Internacional da Mulher. E olha, falar para você, a mulher para estar ao meu lado tem que ser benção, porque não é fácil me suportar, especialmente nos dias que o negócio não está muito legal. E aí, ela tem sido essa esposa, esta mulher, esta mãe e esta vozona, né? Pensa que ela é uma vozona caprichada, tá? A gente fica ali babando na clarinha, que é uma benção. É uma avó jovem, uma vovó jovem. É uma vovózona jovem, com certeza. Pois bem, irmãos, vamos lá? A primeira questão, pastor Ciro, da nossa pauta, Júnior Carvalho, é um maranhense abençoado que sempre tem estado conosco, desde quando iniciamos a primeira live, né? Ele, aluno já formado pelo CETADB, mas ele fez essa pergunta aqui, a respeito da grande tribulação, se a grande tribulação ocorrerá mais por causa do povo de Israel. Então, a pergunta dele é no sentido de identificar se, de fato, a grande tribulação vai acontecer por causa de Israel ou se por outros motivos que incluem também Israel no meio. É uma ótima questão. Eu vou aproveitar também para parabenizar aí todas as irmãs, né, pelo Dia da Mulher e pedir que os irmãos, as irmãs que já estão presentes aqui na nossa live, que por gentileza convidem mais pessoas, cliquem aí no coraçãozinho, façam um print da tela, chame as pessoas, porque hoje é quarta-feira, você sabe, dia de jogo, né? Aqui no Rio de Janeiro é bem complicado. Que é de jogo acho que é Flamengo e Fluminense, tá uma gritaria aqui. E tem muito crente que... Escuta, o Flamengo tá jogando? Parece que tá jogando. Eu não estou muito bem informado, não. Eu fico sabendo pelos gritos, né? Porque acaba, Mengo, não sei o quê, Nense, eu só ouvi Mengo até agora. Eu acredito que o Mengo deve estar ganhando, né? Rapaz, faz tempo que eles não ganham, mas tudo bem. Eu não acompanho, até porque o irmão sabe que os justos florescem como palmeiras, né? E também a Bíblia diz ser de santos, então não estou preocupado com essas coisas carnais, né? Tá tudo entendido. Essas coisas
aí a gente não está conectado com isso. Está tudo entendido. Não é verdade? Mas olha lá, então, meus irmãos, a pergunta para os irmãos entenderem bem. O nosso irmão, desculpa, fugiu o nome dele? Júnior, Carvalho Júnior. Irmão Carvalho Júnior, que está sempre aí conosco, né? Ele quer saber se o povo, que é o povo responsável por esse grande acontecimento que será o período tribulacional, é o povo de Israel. E se esse período virá por causa, de fato, do povo de Israel. É bom dizer, irmãos, que aí tem uma questão que a gente precisa explicar bem, porque a gente fala do anticristo, né? Anticristo. E a igreja vai ser tirada da terra. Eu já vi alguns irmãos pós-tribulacionistas rindo dessa nossa posição e dizendo, então o camarada é anticristo, mas não vai ter cristão para ele defrontar, porque os cristãos vão ser tirados, então ele é antijudeu, né? Veja que é uma maneira sutil, muitas vezes, de querer desfazer da nossa posição, ignorando, na verdade, que o anticristo ele tem esse nome, não é necessariamente porque a igreja de Cristo vai estar na terra e ele vai se opor à igreja. Ele tem esse nome porque ele é aquele que vai se levantar contra a obra de Cristo e tentando também, claro, inutilmente, frustrar os planos de Deus para o estabelecimento do reino de Cristo na terra, o reino milenial de Cristo. Então, o período tribulacional vai servir para quê? Para preparar o mundo para a implantação do reino milenial. E o anticristo, como preposto de Satanás, na verdade, ele vai ser um homem como qualquer outro, mas ele vai assumir esse protagonismo como preposto de Satanás. Ele não vai ser a encarnação do próprio diabo, mas ele vai agir debaixo da influência direta e do domínio. Ele vai ser um camarada, infelizmente, possuído por Satanás. Satanás vai possuí-lo, vai ser possuído por demônios. E vai estar, claro, plenamente a serviço de Satanás, totalmente dominado pelo diabo. Mas ele vai escolher isso. Ele não é uma figurinha carimbada, alguém que já vem para a Terra com uma missão, como alguém diz. Não, ele vai, lamentavelmente, escolher isso. Agora, a pergunta não é sobre o anticristo. Eu acabei entrando nessa questão. Por quê? Porque se a igreja não estará na Terra, que sentido faz, para alguns, né, ter na Terra um anticristo se a igreja não vai estar na Terra? E quem vai estar são os judeus. Então, ele não seria um antijudeu? Não. Até porque haverá conversão também no período tribulacional. E ele vai se opor justamente aos santos. Esses santos são convertidos, dentre judeus e gentios. Agora, o período tribulacional, que nós também chamamos de a grande tribulação, se bem que nós sempre repetimos aqui que grande tribulação é o nome que se dá mais precisamente para a segunda metade do período tribulacional, os últimos 3 anos e meio. Chamamos a primeira metade de tribulação, com T maiúsculo, porque vai ser também uma tribulação terrível, e a grande tribulação é a segunda metade, porque essa tribulação vai se intensificando cada vez mais. Mas todo período tribulacional, todo período de tribulação, de grande tribulação, como nunca antes houve na Terra, o período total é de 7 anos. É um período de julgamento. De modo geral, é um período de julgamento antes do estabelecimento do milênio. A igreja, claro, não vai passar por esse período, porque o Senhor nos livra da ira futura. A Bíblia é muito clara, Deus não nos destinou para a ira. Agora, quem será julgado, então? Porque o irmão pergunta se o povo que é o responsável por esse período tribulacional acontecer é o povo de Israel. A priori, sim, né? A priori, sim, porque a última semana de Daniel, a 7ª ou a 70ª semana daquelas 70 profetizadas pelo anjo Gabriel, né? Lá em Daniel, capítulo 9, versículos 24 a 27, a Bíblia diz
que 70 semanas, o anjo falou para Daniel, 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e a santa cidade. O povo de Daniel, claro, o povo judeu. A cidade, sem dúvida nenhuma, é Jerusalém. Então, claro que, em termos de povo, o protagonista do período tribulacional vai ser, tanto positiva quanto negativamente, o povo de Israel. Mas não só, porque nesse período de julgamento, esse período de 7 anos, que foi determinado a rigor por causa de Israel, também haverá julgamento dos gentios. Os gentios que estarão na terra, as nações gentílicas, também serão julgadas. O próprio período tribulacional, que propriamente ele é um julgamento, não é? Mas haverá também, ao final do período tribulacional, na parte culminante desse período, quando Jesus vier, na verdade, para pôr fim nesse período, Mateus capítulo 25, versículos 31 a 46, menciona o julgamento das nações, que vai ser justamente a parte culminante para os gentios. Embora todo o período tribulacional seja um período de juízos, Deus vai estar julgando a terra, derramando juízos, para que haja, claro, arrependimento também, porque Deus é misericordioso, mas, claro, muitos vão preferir se aliar ao anticristo, vão receber a marca da besta de maneira consciente, para que possam comprar e vender, vão se associar conscientemente ao anticristo, porque a marca da besta não é algo que alguém recebe para se tornar adorador da besta, mas é uma marca que, mediante sedução, a pessoa aceita tornar-se um adorador do anticristo. É isso que está lá em Apocalipse, no capítulo 13. Então, respondendo agora diretamente a pergunta do nosso irmão Júnior, Carvalho, como que é? Carvalho Júnior. Carvalho Júnior. Carvalho Júnior. Nosso irmão Carvalho Júnior, então, pergunta se a grande tribulação ocorrerá mais por causa de Israel, por causa do povo de Israel. Sim, a priori sim, porque é o cumprimento de Daniel 9, 24 a 27. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo, disse Gabriel para Daniel, e o povo de Daniel era justamente o povo judeu, né, o povo de Israel, de maneira geral, mais precisamente o povo judeu, e, na verdade, também sobre a santa cidade que é Jerusalém, porque os eventos culminantes do período tribulacional vão acontecer em Jerusalém. Tanto que quando Jesus descer, a Bíblia diz, naquele dia os seus pés estarão sobre o Monte das Oliveiras. Mas não quer dizer que a grande tribulação seja um evento localizado, um evento que vai acontecer só lá em Jerusalém. Não, lá é onde vão acontecer os principais acontecimentos. Mas nós vemos em Apocalipse que o período tribulacional terá dimensões globais. Haverá juízos que vão atingir o mundo todo. A terra toda estará sob o juízo de Deus. Claro, Jerusalém e Israel como protagonistas. O anticristo, no final do período tribulacional, volta-se contra Jerusalém. A batalha do Armagedon é justamente a marcha do anticristo e seus exércitos contra Israel para arriscar Israel do mapa. E é aí que Jesus vem. Jesus vem em poder e grande glória. Naquele dia, diz a Bíblia, seus pés estarão sobre o Monte das Oliveiras. E ele então vence o anticristo, vence o falso profeta, o anticristo um líder religioso, o anticristo um líder político, o falso profeta um líder religioso, ou seja, a primeira e segunda besta. Esses dois, que são prepostos de Satanás, vão inaugurar o Guiena, que é o lago de fogo. Jesus vence os exércitos do anticristo ali na batalha do Armagedon, com o assopro da sua boca, diz a Bíblia, não vai ter nem batalha, porque Jesus é o Todo-Poderoso. Jesus, então, a partir daí, ele julga as nações. É um julgamento culminante do período tribulacional, e ele vai julgá-las de acordo com o tratamento dispensado a Israel. As nações, ou os representantes das nações que fizeram bem a Israel, vão ser chamados de ovelhas.
de acordo com Mateus 25, 31 em diante. Os representantes das nações que fizeram mal a Israel são chamados de bodes. E os israelitas, que é o remanescente, vão ser chamados ali de irmãos. E então, o justo juiz, que será o Senhor Jesus, que vai se assentar no trono, ele vai julgar, de acordo com esse critério, o tratamento dispensado a Israel, e os que fizeram bem a Israel vão ingressar no milênio como povos naturais. Porque a profecia veterotestamentária dá conta de que haverá um julgamento na terra e o rei, que é o Senhor Jesus, vai julgar sobre povos naturais, que vão viver sobre uma esfera natural. E aí está uma grande falha da posição pós-tribulacionista. Porque a posição pós-tribulacionista diz que vai haver um arrebatamento depois da grande tribulação. Ora, se o arrebatamento acontece depois da grande tribulação e o arrebatamento prevê transformação e glorificação de mortos e vivos, quais são os povos naturais que vão povoar o milênio? Porque se os salvos vão ser glorificados, então partindo-se do pressuposto de que os ímpios serão todos mortos, né? E que os salvos vão ser glorificados, quais são os salvos em corpos naturais que vão povoar o milênio? Porque haverá tanto o remanescente israelita, como também os gentios que vão ingressar, aqueles que vão ser absolvidos no julgamento das nações, vão ingressar no milênio para que possam também participar como povos naturais. Aí, claro, eles vão ter oportunidade de salvação, vai haver pecado no período milenial. O período milenial não é um período em que o pecado sairá da terra. O diabo será preso. Mas aqueles que estiverem vivendo numa esfera natural vão, claro, estar... Estou gostando de ver 220 pessoas hoje. Pois é, benção pura. Hoje a live está abençoada aí. Com Louvado certeza. seja Deus. Então, aqueles que vão ingressar no milênio, sobre uma esfera natural, eles vão ter oportunidade de salvação, mas o pecado não será tirado da terra. O diabo, ele vai estar preso por 1000 anos, mas o ser humano, ele tem a sua natureza carnal. Agora, e a igreja, irmão Ciro? A igreja vai estar com o Senhor já glorificada. Vai haver, na verdade, a igreja participa do milênio já glorificada. Mas, irmão Ciro, como que isso é possível? A igreja glorificada participando do milênio juntamente com povos naturais? Bom, o Senhor Jesus, quando ele ressuscitou, ele também interagiu com seus discípulos. Ele também comeu peixe com seus discípulos. Ele não precisava comer, mas ele comeu justamente para interagir. Ele conversou com seus discípulos. E que maravilha. Muito bem, estamos aí. Essa é a primeira resposta, então, e vamos aí adiante. Com certeza, meu pastor. Joia. Deixa eu só lembrar os irmãos aqui de um detalhezinho, né? Hoje é dia 8 de março. Dia 16 de março é o dia do aniversário do pastor Ciro, né? Ele vai completar um pouco mais de 40 anos, né? 43 anos. 43. 43 anos. Muito bem. Então, os irmãos fiquem atentos aí, porque a nossa próxima live é quarta-feira que vem, né? E eu estou recebendo presentes, né? Quem quiser mandar para mim, estou recebendo. Pode falar comigo aí por mensagens. Pelo direct? Eu mando meu Pix, entendeu? Pelo direct. Aí você pode me enviar presentes. Aliás, falando nisso, a gente fala assim brincando, né? Mas tem irmãos que são uma benção e estão mandando realmente alguma coisa para mim aí. Depois eu vou fazer um agradecimento especial. São amigos, né? É muito bom, com certeza. Estão aí nos mandando alguma coisa. Maravilha. Jadson Juiz mandou a seguinte questão. Essa aqui, na verdade, essa e as próximas duas, elas fecham questão em torno de um único assunto, né? Após o arrebatamento, e na verdade também essa pergunta, ela é uma pergunta que sempre aparece, né? O Espírito Santo vai ficar na terra ou vai para o céu?
após o arrebatamento? Essa é a pergunta do Jadson. É uma ótima pergunta, que a gente já respondeu algumas vezes, mas aproveitando hoje aí a audiência da nossa live, tem alguns irmãos que estão preocupados, dizendo que tem alguns fakes aí. Bom, se tiver, espero que eles se convertam, né? Porque nós estamos aqui falando a palavra de Deus. Então, se tiver alguém aí que entrou com alguma intenção má, espero que o Espírito Santo possa agir através da palavra e fazer com que vocês se convertam. Muito bem. Então, após o arrebatamento, o Espírito Santo vai ficar na terra ou vai para o céu? Nós já respondemos essa pergunta algumas vezes e é importante a gente ter em mente que o Espírito Santo é Deus. O Espírito Santo é Deus. E se ele é Deus, quando nós falamos de Deus, Deus tem os seus atributos. Atributos morais, atributos naturais. Muitos deles são atributos exclusivos. Quais são os atributos exclusivos da deidade? Onisciência, onipotência, onisciência, onipotência, né? Imutabilidade, onipresença, a imensidade, ou seja, Deus está em todos os lugares ao mesmo tempo. Deus sabe de tudo ao mesmo tempo. Ele sabe o que eu estou pensando, ele sabe o que você está pensando, ele sabe o que está acontecendo em todos os lugares. Então, se você pensar na pessoa do Espírito Santo como uma pessoa divina, parte da Trindade, o Espírito Santo sempre esteve na Terra. Quando houve a criação do mundo, a Bíblia diz, no princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, e o Espírito de Deus se movia ou pairava sobre as águas. Ele estava presente. Ele esteve presente na criação. Quando você lê o Antigo Testamento, você vê que o Espírito Santo, ele enchia pessoas, ele se apossava de Sansão possantemente. Não é isso que a Bíblia diz? Ele se apossava de homens de Deus, Josué e Moisés, e Deus tirou do Espírito que estava em Moisés e deu a outros 70, e Moisés continuou cheio. Se retrocedemos um pouco, José também era um homem cheio do Espírito Santo. Faraó até disse, onde acharíamos um varão em que há o Espírito? Ele percebeu que havia algo diferente em José, porque José também era um homem controlado pelo Espírito Santo. Bom, então, onde que o irmão quer chegar com isso? Eu não entendi. Bom, quando nós vamos para o Novo Testamento, o que o Senhor Jesus disse? Aliás, vamos começar por João Batista. João Batista disse, eu vos batizo com água para arrependimento, mas aquele que vem após mim é maior do que eu. E eu não sou digno de, abaixando-me, desatar as correias das suas sandálias. Ele vos batizará com o Espírito Santo com fogo. Veja que a gente chama João de Batista, mas ele também se refere a Jesus como Batista. Jesus também é Batista, porque Batista é aquele que batiza. Só que Jesus é um Batista diferente. O João Batista batizava em água. Só Batista que depois dele... Pois é. Depois dele viria um que batizaria com o Espírito Santo e fogo. Que não vamos aqui explicar essa questão. A gente já falou em outra live aqui que é um batismo só, né? Batismo no Espírito Santo e fogo. Não são dois batismos, como alguém pensa. Bom, mas a questão toda é a seguinte. João Batista, ele estava se referindo às profecias do Antigo Testamento, por exemplo, a profecia de Joel, que dizia, e há de ser que depois, e João, Pedro interpretou como últimos dias, né? E há de ser que depois derramarei o meu espírito sobre toda a carne, os vossos filhos, as vossas filhas profetizarão, os vossos velhos terão sonhos, também terão, os vossos mancebos, jovens terão visões e tal, e assim por diante. Então veja, o Espírito Santo, embora ele sempre tenha estado na terra, no dia de Pentecostes aconteceu algo diferente. O que aconteceu de diferente? Jesus falou, lá em João capítulo 14, o Espírito Santo estará convosco, só que mais do que isso, ele não apenas vai estar convosco, ele estará em
atuando dentro de vocês, na vida de vocês. Por quê? Com eles, o Espírito Santo, vamos dizer assim, embora Jesus estivesse presente e ele fosse o Consolador, ele se referiu ao Espírito Santo como outro Consolador ou outro Paráclito. Por quê? Porque Jesus estando com eles, com a igreja nascente, com os primeiros discípulos, ele estava no meio deles, ele estava habitando com eles. Só que a igreja, ela não seria formada apenas por israelitas. Jesus mesmo disse: recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Ou seja, Jesus, que estava presente em pessoa com seus discípulos, ele quis dizer o seguinte: olha, eu vou me retirar, eu vou morrer, eu vou ressuscitar no terceiro dia, eu vou ser assunto aos céus, conforme os profetas disseram. Só que tem uma coisa: eu irei, mas o Consolador estará convosco. O outro Consolador vai estar convosco. Ele estará no meio de vós, habitando. Mas como que Jesus, por meio do Espírito Santo, estaria habitando na igreja, sendo que a igreja está no Brasil, a igreja está na Europa, a igreja está na África, a igreja está na Oceania, a igreja está em toda parte? Como que haveria o Consolador no meio da igreja, em pessoa? É o Espírito Santo, porque o Espírito Santo, ele é uma pessoa e ele é Deus. Então, o que aconteceu no dia de Pentecostes? Quando houve o derramamento do Espírito Santo. O Espírito Santo, que é onipresente, ele também passou a estar residente. Residente. Jesus falou: ele estará convosco e estará em vós. Então, cumprindo o dia de Pentecostes, porque Jesus havia dito: ficar em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. Cumprindo o dia de Pentecostes, diz a Bíblia que estavam todos reunidos no mesmo lugar, e de repente, eles ouviram um som como de um vento veemente, impetuoso, que encheu toda a casa, e todos foram batizados, todos foram cheios do Espírito Santo, e falavam em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falasse. Ali foi o evento inaugural em que o Espírito Santo passou a habitar na igreja. Pois bem, agora vamos, tudo isso que eu falei foi para que você possa entender a resposta que eu vou dar agora. Qual que é a pergunta do nosso irmão? Após o arrebatamento, o Espírito Santo vai ficar na terra ou vai para o céu? Resposta: o Espírito Santo vai continuar na terra porque ele é onipresente. Mas ele vai sair do meio da igreja. Vai acontecer o efeito inverso do Pentecostes. O que é o Pentecostes? O Pentecostes aconteceu o quê? O Espírito Santo passou a habitar na igreja. Ele era onipresente, como sempre foi, continua sendo, mas passou a estar também residente na igreja. No arrebatamento, a Bíblia diz: a um que resiste até que do meio seja tirado. Esse um que resiste até que do meio seja tirado, que no grego é masculino, é o poder restringidor do próprio Espírito Santo. O Espírito Santo, enquanto ele está com a igreja e através da igreja, ele está impedindo que o mal tome conta de tudo, o mal se manifeste com... Imagine se Satanás não tivesse freio nenhum. O diabo, ele tem freio, ele não age livremente, ele age por permissão de Deus, mas ele não tem, ele tem freio, aliás, ele não age livremente, ele não está agindo a bel prazer e sem nenhuma restrição. Existe um poder que restringe o mal. Quando a igreja for arrebatada, o que vai acontecer? Esse poder que restringe o mal, ele vai ser tirado. Porque se a igreja sai, a igreja é o sal da terra, a igreja é a luz do mundo, a igreja é coluna e firmeza da verdade, a coluna sustenta, a coluna vai ser tirada, o sal preserva, o sal vai ser tirado, a luz ilumina, a luz vai ser tirada, o mundo vai ficar em trevas. Quando a igreja for tirada, a Bíblia diz: há um que resiste até que no meio seja tirado. O Espírito Santo, ele se retira do meio da igreja, porque a igreja será arrebatada. Mas não quer dizer que o Espírito Santo sairá da terra. Por quê? Porque haverá salvação. E quem convence o mundo do pecado, da justiça e juízo é o Espírito Santo.
cuidado com essa posição que muitos pregam, infelizmente, até alguns pré-tribulacionistas. Não sei se vai ter alguma pergunta que eu vou poder falar mais sobre isso, mas... Tem sim, com certeza tem. Existe uma posição que é herética, que diz que as pessoas vão ser salvas pelas suas próprias obras, derramando seu próprio sangue. Irmão, isso é uma heresia. Eu não vou nem falar que é um desvio, é uma heresia. Por que é uma heresia? Porque salvação pelas obras é uma heresia. A salvação sempre é pela graça, em todas as eras, em todas as dispensações, mesmo no Antigo Testamento, todos aqueles que foram salvos antes de Jesus ter realizado a sua obra, foram salvos antecipadamente pela obra que Jesus realizaria. Ele é o Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. O que significa isso? Ser morto desde a fundação do mundo significa que todos os cordeiros que foram mortos de maneira sacrificial, eles apontavam para a obra perfeita que Jesus realizaria de uma vez por todas. Então, eles já foram salvos antecipadamente pela obra que Jesus ainda realizaria. Mas eu vou parar por aqui, porque vai ter outra pergunta que eu acho que eu já estou entrando numa outra pergunta, porque quando eu estudei as perguntas, eu acabei ficando com tudo na mente aqui, e eu acho que eu já estou respondendo questões que são de... já estou falando coisas que são de outras questões. Mas não, que na deve verdade, ficar muito pastor, claro aqui, ela se complementa. Ela se complementa. A próxima questão mesmo, a pergunta feita pelo Alex Ornelas é assim, ó, o que significa, aí ele pôs aspas, até que do meio seja tirado. Exatamente isso que o irmão acaba de explicar aqui na aula, né? Bom, então vamos aproveitar aí essa pausa, essa pergunta nova. Acho que seria interessante se o irmão puder ler para nós esse texto, né? Claro. Que é 2 aos Tessalonicenses, capítulo 2. Acho que a gente poderia ler a partir do 1º até o versículo 7, talvez. Prontinho. Segundo Tessalonicenses, capítulo 2, diz assim, a partir do verso 1. Ora, irmãos, rogamo-vos pela vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e pela nossa reunião com Ele, que não vos movais facilmente do vosso entendimento, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como de nós, como se o dia de Cristo estivesse já perto. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim, sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo o que se chama Deus ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Verso 5. Não vos lembrais de que estas coisas vos dizia quando ainda estava convosco, e agora vós sabeis o que o detém, para que a seu próprio tempo seja manifestado. Porque já o mistério da injustiça opera. Somente há um que agora resiste até que do meio seja tirado. Aí, irmão, leia também o 8, por gentileza. E então será revelado o iníquo, a quem o Senhor desfará pelo assopro da sua boca e aniquilará pelo esplendor da sua vinda. Ou então será revelado o iníquo. O iníquo aí, é bom que se entenda, é o anticristo. É um outro nome do anticristo. Esse texto diz claramente que o anticristo, o iníquo, o homem do pecado, ele só vai se revelar em pessoa quando a igreja for arrebatada, né? Assim, falando de maneira geral. Por quê? Seria uma longa explicação se eu explicasse desde o primeiro versículo. Nós já falamos isso aqui várias vezes, né? Paulo começa a falar da vinda do Senhor em nossa reunião com ele. Ele, claro, está retomando o que ele disse na primeira carta. Na primeira carta, 1 Tessalonicenses 4 e 5, Paulo fala, respectivamente, do arrebatamento da igreja e do período tribulacional, sem chamar de período tribulacional, mas ele fala da ira, e a Bíblia explica, a própria Bíblia, nós entendemos que ele está falando justamente do livramento desse período. Quando vamos para a segunda epístola, capítulo 2, Paulo começa a retomar o que ele diz,
E depois ele fala do dia do Senhor. Não confunda a vinda do Senhor e nossa reunião com ele, que é uma referência ao arrebatamento, com o dia do Senhor. O dia do Senhor é o dia do juízo. É um período de juízo que será inaugurado pelo arrebatamento da igreja. Ou seja, o arrebatamento da igreja, ele dá o start, mas a igreja é tirada no arrebatamento e aí começa esse período de juízo. Os tessalonicenses estavam achando que tinham ficado já para esse período, porque eles estavam ouvindo enganadores, até camarada que escrevia epístolas passava por Paulo, pregadores que havia naquela época. Num período de 6 meses entre a primeira carta e a segunda carta aos tessalonicenses, aconteceu isso. E Paulo, informando-se a respeito disso, resolveu escrever a segunda carta para dizer, olha, não vos movais daquilo que eu ensinei para vocês. O Senhor Jesus vem para arrebatar a sua igreja. Vocês não precisam se preocupar com isso. Vocês não vão ficar para o dia do Senhor, que de acordo com os profetas, é um dia de julgamento, é um dia de juízo, é um dia em que Deus vai derramar o seu juízo sobre a terra. Eles estão pensando que ia acontecer isso com eles. Aí Paulo explica, olha, vocês podem ficar tranquilos que isso não vai acontecer. O dia do Senhor não virá sem que antes haja uma grande apostasia, porque a apostasia tem acontecido desde o primeiro século, mas Paulo falou, olha, vai vir uma apostasia, uma deserção em massa, algo que vai acontecer que o Senhor Jesus até menciona no capítulo 24 de Mateus. Alguns pré-tribulacionistas têm uma teoria que eu não subscrevo, que é aquela teoria de que a apostasia seria o próprio arrebatamento. Eu penso que o texto não precisa dessa mãozinha, vamos dizer assim. O texto é suficientemente claro. Apostasia aí é apostasia mesmo. Vai vir apostasia, e acompanhada dessa grande apostasia, que já está acontecendo, infelizmente, já está começando a acontecer, digamos assim, a gente pode até ver aí muita coisa que está acontecendo hoje, mas haverá uma grande apostasia no momento, no limiar, exatamente quando estiver para iniciar o período tribulacional, uma deserção em massa, e o anticristo então se manifesta. Então, aí que vem o dia do Senhor, porque quando disserem a paz e segurança, lhes sobrevirá a repentina destruição, porque o anticristo se manifesta como um pacificador, como um grande diplomata, que vai começar a estabelecer relações entre os países, assinar acordos e tal, é isso aí mesmo. Já tem alguns hoje em dia metidos à besta, querendo fazer esse papel, né? Lamentavelmente. Então, mas o anticristo mesmo, de fato, ele só vai assumir esse protagonismo quando a igreja for arrebatada. Aí virá o dia do Senhor, porque o dia do Senhor é o dia do juízo, é o que está lá em Apocalipse, a abertura do primeiro selo, e a abertura do segundo selo, terceiro selo, quarto selo, começa a aparecer o cavaleiro do cavalo branco, que é o próprio anticristo. Né? Ali não é Jesus, porque Jesus não anda com más companhias. Vem o cavalo preto, o cavalo vermelho, o cavalo amarelo, que representa, respectivamente, a guerra, a fome, a morte, e juízos vão sendo derramados, e é chegado o grande dia da ira do Senhor, diz Apocalipse capítulo 6, a ira vai sendo derramada sobre a terra. Isso é o dia do Senhor. Agora, o que Paulo diz? Olha, esse dia do Senhor, para ele acontecer, tem que ser tirado o que está impedindo que esse dia do Senhor venha e que o iníquo ele possa se revelar e ter total liberdade. Por enquanto ele não pode. Ele pode até estar no mundo aí já, né? Nós não sabemos. O fato é que ele só vai se revelar em pessoa quando for tirado esse poder restringidor, esse poder limitador do mal. Então a pergunta, o que significa até que do meio seja tirado? Até que a igreja seja arrebatada e o Espírito Santo saia do meio, até que haverá aí o empecilho para o anticristo manifestar-se visivelmente e exercer o pleno domínio como preposto de Satanás. Então existe um poder que resiste à manifestação do anticristo. O que é? Assim, resumindo, não pode ser o próprio diabo, evidentemente, porque o diabo não vai restringir a si mesmo. O anticristo vai ser um preposto de Satanás. Então, não é o diabo que está restringindo o seu próprio poder, né? Esse poder só pode ser um poder divino. Só Deus pode restringir a manifestação do homem do pecado. Então,
deduz-se, porque a Bíblia explica a própria Bíblia, porque muitos irmãos dizem assim, dá o texto, mostra o texto, cadê o texto? Meu irmão, você não vai encontrar na Bíblia assim, eis que o anticristo vai se manifestar somente quando o Espírito sair da terra. A Bíblia explica a própria Bíblia, a Bíblia é análoga, você tem que entender. Olha a explicação que eu dei sobre a questão lá do Pentecoste e do efeito inverso no dia do arrebatamento. Isso tudo está na Bíblia, é só você estudar. Então veja, esse poder divino, só pode ser um poder divino, capaz de restringir a ação de Satanás, só pode ser o poder restringidor do Espírito Santo. Quem mais poderia restringir o poder de Satanás? Ah, é a igreja, mas a igreja ela tem poder em si mesma? Não. A igreja ela só vence Satanás pelo próprio Espírito Santo e pela palavra de Deus que age em conexão com a palavra. Então, ao fim e ao cabo, quem restringe o mal é o Espírito Santo. Seja diretamente, seja por meio da igreja, não importa. É ele, somente ele que pode restringir o poder do mal. Então, há um que resiste até que do meio seja tirado, é o poder do Espírito Santo, é o próprio Espírito Santo. Ele atua na igreja onde ele habita. Então, quando ele for tirado, esse poder restringidor for tirado, quando a igreja também não estiver mais aqui, porque a igreja terá sido arrebatada, aí o anticristo terá plena liberdade para agir. Então, essa seria, assim, de maneira geral, uma resposta para essa pergunta, né? O que significa até que do meio seja tirado? Veja bem, pastor, a questão que foi levantada pelo Ivan, deixa eu só colocar uma situação aqui. A gente sempre faz a divulgação da live e coloca lá a pauta, né? Que são as perguntas que nós temos ali. Essas perguntas que estão ali são as perguntas que os alunos, que os nossos seguidores, tanto do pastor Círio quanto do CETAD, envia através da live. Por exemplo, agora aqui o professor Gesiel fez a pergunta: o anticristo não poderia ser também um árabe? Essa pergunta não será respondida hoje porque nós temos a pauta de hoje. Vai ficar registrada essa pergunta do professor Gesiel para uma próxima live. Quando esta questão vier para a nossa pauta, então vai ser colocado ali conforme está ali. O anticristo não poderia ser também um árabe? É assim que fica registrado e é assim que nós fazemos. Porque sim, pastor, alguém questiona, fala, mas essas perguntas, essa, por exemplo, que o pastor Círio vai apresentar agora aqui do Ivan, foi uma pergunta que ele fez no dia 22 de junho, ano passado, 22 de junho do ano passado. Pode falar, pastor Círio. Não, só para acrescentar, a gente não responde, não é que a gente não queira responder e não porque a gente não saiba responder. Para ser bem franco, modéstia à parte, eu poderia responder essa pergunta agora. Mas a questão toda é que a gente chama isso aqui, não é uma simples live, é uma aula. Com certeza. Modéstia à parte, não é porque eu estou falando que é uma aula, mas é porque a gente dá um tratamento didático. Então, o que acontece? Se o tema é este e a gente está desenvolvendo um assunto, a gente prefere abordar a temática da aula, a sequência que foi estabelecida, para que tenha, de fato, um formato de aula. Claro que a pergunta do irmão é pertinente, mas a gente vai ter aí também, tem outras perguntas. Eu tomei a pergunta aqui do pastor Gesiel apenas como um exemplo, só para os irmãos entenderem, porque o pastor acabou de explicar a respeito até do meio seja tirado. Mas na questão seguinte do Ivan, vai na mesma linha, porque a pergunta dele é assim, ó, sobre o texto de 2 Tessalonicenses 2,7, que eu acabei de ler aqui o versículo, que diz que tem um que detém. A pergunta é, quem o detém? Exatamente, eu quis dar essa colocação para explicar essa situação, que acaba que uma questão vem complementar a outra, né? Sim, Então, essa pergunta, sim, ela já está respondida. Porque a gente, foi claro que, veja bem, quem detém, muita gente fica discutindo, veja bem, tem muitas discussões. Alguém outro dia respondeu uma pergunta aí, a gente fica atento, olha, existem 20 possibilidades, pode ser isso, pode ser aquilo. Eu fico pensando, meu Deus, vamos simplificar. Para que complicar se eu posso simplificar, né? O diabo não pode ser, porque o diabo não vai restringir seu próprio poder, né? Não vai se opor a si próprio. Uma casa dividida, Jesus mesmo falou, não pode subsistir. O diabo não vai restringir seu próprio poder. Aí está se falando do homem do pecado
o iníquo, que é o anticristo, e existe um poder que está impedindo que ele se manifeste. Alguém vai dizer, o irmão não pode ser peremptório e dizer que é o Espírito Santo. Tá bom, quem é então? Não, é a igreja. Bom, se é a igreja, tudo bem. A igreja tem poder próprio? A Bíblia diz, fortaleceis no Senhor e na força do seu poder. Tudo posso naquele que me fortalece. Você tem poder próprio para vencer o diabo? Você por si mesmo resiste o diabo? Como que Jesus venceu o diabo? Pela palavra. A palavra, ela funciona, ela é viva e eficaz, por quê? Porque ela tem a inspiração do Espírito Santo. A palavra está casada com a unção do Espírito Santo. A palavra em si mesma, ela não tem poder, ela só tem poder porque ela tem inspiração de Deus, ela é de Deus, ela tem origem em Deus. Então ela só age porque o Espírito Santo está presente na própria palavra. Ali, veja que Pedro, quando aconteceu o derramamento no dia de Pentecostes, ele falou o quê? Isso é o que foi dito pelo profeta Joel. Ele citou a palavra, ele atrelou o que estava acontecendo à profecia. Então veja bem, ao fim e ao cabo, resumindo, quem é que está restringindo o mal? É o Espírito Santo. Não adianta você falar, a igreja, não sei o quê, pode ser várias coisas. Não, o poder restringidor do mal é o poder do Espírito Santo. Somente o Espírito Santo pode restringir o mal. Então, esse poder é que vai ser tirado. Mas não quer dizer que ele vai sair da terra. O Espírito Santo, ele é onipresente. Ele vai deixar de habitar no meio da igreja, ele vai deixar de estar residente, porque a igreja será arrebatada. Então, isso faz todo sentido. Eu sei que alguns irmãos que são de outras tradições, eles fazem de tudo para, não, isso aí está fora de contexto, mas para nós que estudamos o assunto, modéstia à parte, com seriedade, há muito tempo, isso aí não é invenção, isso aí é estudo da Bíblia. Estudo da Bíblia. Modéstia à parte, os pré-tribulacionistas estudam muito escatologia. Talvez o grupo que mais estuda escatologia hoje em dia, é só você ver os centros pré-tribulacionistas que estão espalhados pelo mundo. Então, e estudam com base erudita. Eu sei que tem irmãos que gostam de ridicularizar nossa posição. Hoje mesmo, um vídeo que eu coloquei no meu canal, alguém foi lá e falou assim, isso aí é invenção da Margaret MacDonald e tal. Aquela menina de 15 anos, né, que alguém diz que John Nelson Darby teria aprendido com ela. Aí eu ironizei também e falei assim, você diz isso porque você não estuda, você é adepto da escatologia do McDonald's, né, que é fast food. Você não toma tempo para estudar. Então, como você é adepto da escatologia do McDonald's, eu estou até fazendo uma propaganda aqui, né, mas como você é adepto da teologia fast food, e que você não toma tempo, você quer tudo rápido e não toma tempo para estudar, você fica repetindo essa calúnia infeliz aí de que quem inventou o pré-tribulacionismo foi Margaret MacDonald, uma menina de 15 anos, sendo que John Nelson Darby era um erudito, um camarada que fez tradução da Bíblia a partir dos originais. Então procure saber quem são lá os irmãos de Plymouth, né? Lá, o grupo de onde se originou John Nelson Darby, que antes era da igreja anglicana. Ele era um clérigo da igreja anglicana, não era qualquer pessoa, era um estudioso, era um teólogo, e que antes dele houve outras pessoas que já tinham estudado o assunto. John Nelson Darby, pela sua capacidade, o que ele fez foi apenas sistematizar, né, aquilo que ele já tinha ouvido falar. Vários, se você ler livros aí que a gente pode indicar para você, você vai ver que ao longo da história houve muitas pessoas que estudaram com seriedade as profecias. Claro que a escatologia ela é tardia em sua sistematização. Toda a escatologia, não é só o pré-tribulacionismo. Todas as posições tribulacionistas são tardias, porque nos primeiros séculos não houve, por parte dos pais da igreja, a atenção para essas questões. Eles estavam preocupados com outras questões, eles estavam preocupados com a deidade de Jesus, a sua dupla natureza, plenamente Deus, plenamente homem, estavam preocupados também com a trindade e, posteriormente, com a doutrina da salvação. Eles não se ocuparam da sistematização da escatologia. E, durante
a Idade Média, 1000 anos, prevaleceu, infelizmente, a posição de Agostinho, que alegorizava, na verdade, as profecias, tratava Apocalipse como um livro altamente simbólico e não deu atenção para Apocalipse. Quando chegou no tempo da Reforma, Lutero também não gostava de Apocalipse, acabou seguindo a mesma ideia de Agostinho. Calvino também escreveu vários livros, mas nenhum sobre Apocalipse. Então, a escatologia ela só veio a ser sistematizada depois da Revolução Francesa. Se você tem dúvida disso, acha que eu estou inventando, leia a história da interpretação bíblica de Gerald Bray. Aliás, Gerald Bray nem é assembleiano. Aliás, está longe disso. Então, leia lá a obra de Gerald Bray, a história da interpretação bíblica, você vai ver que toda a escatologia é tardia. Então, pare de repetir essa historinha, essa conversa furada de em 1800 anos ninguém falou de pré-tribulacionismo. Em 1800 anos ninguém falou de nada da escatologia. A realidade é essa. Então, se você estudar, você vai chegar a essa conclusão que toda a escatologia é tardia em sua sistematização. No que tange ao pós-tribulacionismo, aliás, tem 4 posições e 2 delas são mais tardias do que o próprio pré-tribulacionismo. O Robert Gundry, aí, esses camaradas famosos aí que são citados hoje em dia, eles chegaram a essas conclusões depois do pré-tribulacionismo, questionando o próprio pré-tribulacionismo. Então, tome tempo com o assunto. E aí, acho que seria uma boa oportunidade, pastor. Eu falei demais. O nosso curso trata disso, né? Não sei se com certeza está com ele aí. Eu não estou porque na viagem eu não trago. Tudo bem. Está então, no carro para montar a exposição do curso. Mas ainda assim nós podemos deixar aqui a informação, deixar registrado o nosso site, porque os irmãos que se interessarem em realizar o curso de escatologia, que é perguntas escatológicas, pode acessar o nosso site. Na seção de cursos, é só escolher os cursos ministeriais e, a partir daí, perguntas escatológicas e fazer a aquisição do curso. São 101 perguntas, através das quais o pastor Ciro Zibord faz a apresentação do plano escatológico, segundo a nossa visão, né, assembleiana, é importante que se diga isso, e que também apresenta, né, as nuances das outras visões que se tem a respeito deste mesmo assunto. Perguntas escatológicas é o curso que nós temos ele tanto em português como também em espanhol. Não é? Então, se de repente você quer aproveitar para aprimorar o seu idioma espanhol, você também pode adquirir o curso em espanhol. Considerando que aqueles irmãos que adquirem o curso em português também têm acesso a uma playlist que nós temos no nosso canal CETADIB no YouTube, onde nós temos ali aproximadamente umas 80 aulas a respeito do tema da escatologia bíblica. Então, vai dar um reforço para aquilo que também é ensinado através do livro. É muito bom aprender da palavra do Senhor. Para encerrar, meu pastor, a aula de hoje, vamos para essa ultimazinha aqui. O Dorcelino, ele fez uma pergunta que também fecha a questão com isso que nós temos falado até aqui. Considerando que o Espírito Santo não vai estar na Terra, a pergunta dele é assim, mas como vão ser convencidos se o Espírito Santo não estará na Terra? Isso porque, durante o período tribulacional, haverá conversões. E a pergunta dele é justamente nesse sentido. Como entender que haverão conversões se o Espírito Santo já não vai mais estar na Terra? Isso reforça, então, a questão de que o Espírito Santo estará na Terra. Eu creio que a pergunta dele é uma pergunta retórica, né? Com certeza. Eu acredito que ele estava ouvindo alguma coisa, porque eu estou falando isso porque eu conheço o irmão Dorcelino. Uhum. Ele é um grande leitor, inclusive, segue o nosso trabalho há muito tempo e também sempre comenta e sempre está adquirindo livros e tal. E é um estudioso do pré-tribulacionismo. Eu acredito que ele fez essa pergunta de maneira retórica, dizendo o seguinte, olha, quer dizer, como que haverá salvação? E haverá, né? A gente sabe que haverá. Apocalipse 7 mostra lá uma multidão de salvos. Como que haverá salvação? Como que essas pessoas vão ser convencidas? Repito, é uma heresia. Hoje eu estou usando uma linguagem bem clara. A gente evita, mas eu vou ser claro.
porque tem gente batendo muito nessa tecla no nosso meio, isso é lamentável. Com certeza. É uma heresia dizer que as pessoas no período tribulacional vão ser salvas pelas próprias obras, pelo derramamento do seu próprio sangue. Meu Deus, a obra de Cristo é suficiente, isso é heresia. Ah, irmãos, mas quem disse isso foi um grande estudioso de escatologia. Olha, com todo o respeito. Ele está errado. Isso aí depõe contra a cristandade, não depõe só contra a Assembleia de Deus. Aqui tem irmãos falando, olha, temos que conhecer outras posições, tá certo, a gente respeita todas elas. E eu estudo, modéstia à parte, todas as posições. Mas como o pastor Hercules disse, nós estamos aqui tomando como base a nossa declaração de fé. A Assembleia de Deus tem uma declaração de fé e nós subscrevemos essa declaração de fé, porque a declaração de fé é coisa séria. Está tendo uma gritaria aí. Deve ser bom do acho que agora foi o Nense, né? Estou ouvindo Nense. Agora, entendi. Aqui é engraçado. É Mengo, é Fogo, é Nense e é Vasco, né? Ei, meu Deus. E aí, quando é fogo, a gente tem que ficar atento, porque a gente não sabe se é incêndio ou se é gol de alguém. Porque vai... Quando o Botafogo está jogando fogo, você, meu Deus, será que tem alguma coisa pegando fogo? A gente tem que ficar atento, né? Mas então, pastor, voltando aqui, a questão é essa: a gente respeita todas as posições, mas a cristandade, a fé cristã, de maneira geral, os cristãos, eles têm doutrinas fundamentais que são inegociáveis. Essa questão escatológica, por mais que a gente defenda aqui com energia, são questões secundárias. Essas questões, a irmã Rosane está falando aí, foi Nense. Foi Nense. A irmã Rosane é minha vizinha aqui. Então, veja, o que acontece hoje em dia é que as pessoas estão negando também doutrinas fundamentais. Porque, veja, as questões secundárias, a gente diverge, a gente respeita nossos irmãos. A gente fala que nossos irmãos pós-tribulacionistas, nossos irmãos amilenaristas, a gente chama de irmãos, porque essas questões secundárias não são questões fundamentais para nos tornar inimigos. Aliás, não devemos ser inimigos, né, de ninguém. Mas, às vezes, nós não queremos ser inimigos, mas as pessoas que são inimigas nossas, né? Jesus mesmo falou para nós amarmos nossos inimigos. Mas heresia, a gente chama de heresia claramente quando é. E esse caso, quando alguém defende que a salvação vai ser pela própria vida, isso é heresia. Meu Deus do céu, não existe salvação fora de Cristo. Nem no Antigo Testamento foi assim, e nem depois do arrebatamento será assim. A salvação sempre é pela graça. A salvação é 100% pela graça, sempre. Então, a salvação sempre foi e sempre será pela graça. E a pergunta do nosso irmão Dorcelino, que certamente é uma pergunta retórica, ela corrobora o que nós estamos falando, né? Muitos pensam que a salvação será pelo próprio sangue das pessoas, isso é uma heresia, porque na verdade a salvação será mediante o convencimento do Espírito Santo, que não vai sair da terra. Ele vai, na verdade, estar na terra como onipresente. Engraçado, o número baixou de repente aí. Maravilha. Acontecendo. O pessoal já achou que passou das 23, já tem que encerrar. Eu até lembrei de um negócio que, numa certa região do país, numa certa igreja, o culto lá, se não acabar 9, os irmãos levantam e vão embora. Aqui está acontecendo isso mais ou menos. Pois é isso. Meu pastor, nós vamos dar por encerrado, então, a nossa aula de hoje. Olha, vai ficar aqui para as próximas, não é? Os 144 mil são a nova comissão para pregar na grande tribulação? Olha aí que interessante. Quando é que vão pregar as duas testemunhas e os 144 mil? No primeiro período ou no segundo período da grande tribulação? Como eles serão salvos na grande tribulação? O princípio das dores é para Israel? Cristo pisará sobre o Monte das Oliveiras? E aí segue. No próximo domingo, na próxima segunda-feira, nós vamos publicar, então, a pauta da nossa aula, que vai acontecer na véspera do aniversário do pastor Ciro. Aleluia! Então, vocês estejam atentos, a esta indicação da pauta com o temário da nossa próxima aula. E, com certeza, vai ser
é uma bênção. Pastor Ciro, a sua fala, a sua oportunidade é sua, a oportunidade para as suas considerações finais. Amém. Quero só reiterar aí os nossos parabéns às nossas queridas irmãs, que Deus abençoe aí as mamães, as mães, as filhas, as esposas, né? As sogras, todas as mulheres de maneira geral, as que trabalham em casa, as que trabalham fora, as que lideram, as que têm posições importantes. Aliás, quero aproveitar aqui e usar a nossa irmã Eliane, né, como exemplo aqui, e saudá-la também, nossa irmã Eliane, que é a nossa vice-diretora do nosso CETAD, esposa do nosso querido pastor Hercos, que sempre está presente aí também. Que Deus abençoe a nossa irmã Eliane, abençoe todas as nossas irmãs que trabalham no CETAD, as professoras do CETAD ao longo que estão no Brasil todo e também fora do Brasil, onde o CETAD tem chegado, nós temos não apenas professores, mas também professoras, né, mulheres que estão ensinando, estão ministrando, e que Deus possa abençoar grandemente a todos e hoje especialmente a todas, né? Maravilha. E claro que todos já representam todos, mas hoje especialmente a gente abre uma exceção e também saúda a todas de maneira específica, assim para fazer realmente uma distinção. Deus abençoe, irmã Eliane. Já está agradecendo ali a patroa. Minha esposa também está participando aí. Eu vi que ela acessou. Pois bem, pastor, Deus abençoe vocês, não é? Irmã Luciana, também irmã Júlia. O Senhor continue abençoando grandemente a vida de vocês. Quarta-feira estaremos de volta, lembrando, não é, a todos aqueles que estão assistindo conosco, aqueles que vão assistir amanhã, através do nosso canal CETADEB no YouTube, que na última semana desse mês de março nós estaremos em Manaus, juntamente com o pastor Valdino Mar, para a implantação do curso para a formação de obreiros, não é? Será uma grande oportunidade para os irmãos ali de Manaus, da região metropolitana de Manaus e circunvizinhanças, né, no Amazonas, para estarem conosco, para juntos podermos aprender mais a respeito de Deus e da sua palavra. E vamos continuar servindo ao Senhor com alegria, porque o Senhor é bom. Deus abençoe a todos. Até quarta-feira em Cristo Jesus. Paz do Senhor. Amém.